Graça e paz. Sabia que Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo para o deserto? Por quem? Por quem Jesus foi levado ao deserto? Quem foi que levou Jesus no deserto? Você sabe dizer? Vamos lá que você vai entender aqui, ó. A seguir, Jesus foi levado em Mateus capítulo 4, versículo 1. Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Espera aí. O próprio Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Você consegue entender essa dinâmica aí? Então quer dizer que Deus permite você ser tentado? Sim, porque toda vez que você passa pela tentação, você está passando por uma prova. E esta prova existe uma aprovação. E essa aprovação te leva para um outro nível. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a tentação de Jesus e o contexto da tentação dele, porque ele foi levado para ser tentado pelo diabo logo que ele tinha sido batizado por João Batista, que era o seu primo. Ele foi batizado. Na hora que ele foi batizado, você lembra o que aconteceu? Veio uma voz do céu e disse: "Esse é o meu filho amado, em quem eu tanto me alegro." Então ele tinha acabado de ouvir do céu, veio uma pomba, um Espírito Santo em forma de uma pomba pousou sobre ele. Uma voz do céu disse: "Esse é o meu filho amado." E qual foi a primeira tentação que o diabo jogou sobre Jesus no deserto? "Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães." Meus queridos, você consegue perceber que ele tentou desqualificar aquilo que Deus tinha feito na vida dele? Ele tinha acabado de ouvir lá atrás que ele era não só o Filho de Deus, mas que ele era o Filho amado, que alegrava a Deus. E aí o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Você consegue entender a dinâmica disso daí? E o que quer dizer, então, na nossa vida? Nós acabamos de ter uma vitória, acabamos de ter um momento de vencer uma batalha, e o inimigo tenta desqualificar a grandeza daquilo que aconteceu na tua vida. Quantas vezes abre uma porta de emprego e depois acontece uma coisa ruim para ver se você murmura e esquece aquela bênção que você recebeu? Você está passando pela tentação. Você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus se você caiu na murmuração. Então, quando Jesus ele passou por um momento de exaltação e de glória, o Espírito levou ele para ser tentado pelo diabo no deserto. Você já foi levado para o deserto? Já disse assim: "Olha, o diabo me levou para esse deserto, inimigo." E muitas vezes não é o inimigo, muitas vezes é você mesmo que se colocou nesse deserto. Agora, um deserto que é você enviado pelo Espírito Santo de Deus, tem começo e tem fim. O seu deserto tem fim. E ali Jesus, quando ele ficou firme nas promessas de Deus, ele diz: "Não, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus." Então eu estou escutando os decretos da palavra para a minha vida. Eu não estou olhando a circunstância de que o inimigo sopra. Então você vai entender que você não vai ser movido pela circunstância do que o inimigo está soprando nos problemas e nas adversidades, mas você será movido pelas promessas que Deus que permeiam tua vida. E o diabo, sabendo que Jesus usava a palavra de Deus para se defender, aí o diabo começou: vai nas ideias de estar escrito, né? Então beleza. Então está escrito que se você se jogar daqui, os anjos vão dar ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Vai e se joga.
Então, o diabo usou a própria palavra de Deus. Queridos, uma vez eu tinha um comércio, uma loja de som, alarme, Insufilme, e aí tinha 2 vendedores que falaram assim: olha, nós somos gerente numa concessionária, se você colocar Insufilme em nossos carros aqui, nós vamos chegar com o carro lá e vamos terceirizar Insufilme com todo mundo lá. E ali eu vi que eles eram meio charlatão, mas tinha um senhor comigo e ele falou assim: só pode ser de Deus para você, pastor, faz o Insufilme deles de graça, porque é uma obra de Deus. Eu falei assim: ou do diabo, porque eu percebi que eles queriam dar um golpe em mim. No entanto, eu liguei lá para saber desses vendedores, e eram vendedores que estavam para ser mandados embora porque eles aprontavam. Eles queriam fazer o serviço comigo de graça e na promessa que iam oferecer uma terceirização de Insufilme de concessionária, e eu ia cair num golpe. Então, quando nós estamos conectados com Deus, vem prova, vem dificuldade. Jesus usou a palavra, falou: não, mas também está escrito que eu não vou tentar contra Deus, eu não vou me arremessar daqui, mesmo que haja uma palavra, mas a palavra de Deus está dizendo: eu não vou atentar contra Deus. Então, existe um posicionamento mais elevado para você ter, para você passar para outro nível. Então, Jesus passou no nível de não querer transformar as pedras em pães. Depois Jesus passou, porque na hora do nível das pedras em pães, ele foi questionado se ele era o Filho de Deus. Mas tinha acabado de ouvir que ele era Filho de Deus. Por que o diabo estava colocando dúvida? Porque o diabo quer pôr dúvida nas promessas que Deus tem para a tua vida. Então, quando ele vem colocar dúvida, fique na palavra. Não, está escrito. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E aí o diabo falou: você vai, não está escrito? Então vem cá. E aí ele tentou Jesus em 3 níveis. 3 níveis que o diabo tentou Jesus. Jesus foi tentado na carne porque estava com fome. Jesus foi tentado na alma para se sentir amado por Deus e se atirar para ver se os anjos iam agarrar ele mesmo, para ver se ele era amado. Mas Jesus não tinha déficit na alma. Existem pessoas que passam dificuldade para se dar de coitadinho para ver se as pessoas acolhem ele. Jesus não precisava se jogar, porque ele tinha convicção de quem ele era, não precisava de autoconfirmação. E aí ele foi testado aonde? Foi testado no Espírito. Porque disse assim: me adore que eu darei a você todos os reinos aqui. E aí Jesus falou: só a Deus eu vou cultuar, só a Deus eu vou adorar, eu não vou me prostrar diante do diabo. Então ele venceu no corpo, na alma e no espírito. E ele deixou uma mensagem para você: eu venci o mundo e você também vencerá. Então, se ele venceu, você vai vencer o seu deserto com a ajuda de Jesus. E interessante que quando Jesus venceu, sabe o que aconteceu? Não é muito explanado isso, mas a palavra de Deus diz que vieram os anjos e serviram um grande banquete para Jesus. Você pode imaginar o que é servir um banquete, ser servido pelos anjos? Meu Deus do céu! Olha lá, versículo 11 de Mateus 4. Com isso o diabo deixou Jesus e vieram os anjos e serviram Jesus. Imagina os anjos vindo servir você. Toda vez que você vencer as tentações da tua vida, você é levado para uma nova dimensão. Então eu quero orar pela tua vida, para que você vença na alma, no corpo e no espírito. E seja um grande vencedor, porque Deus te colocou como cabeça, não como cauda. Então, vença em nome de Jesus. Querido Pai, quero colocar teu filho para vencer
no corpo, na alma e no espírito, debaixo da palavra profética, debaixo da unção, debaixo da fé, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus, que o sobrenatural se manifeste sobre teus filhos agora. Em nome de Jesus, que venha a sabedoria, que venha a força, a garra, a determinação e coragem para sempre escolher a palavra de Deus. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, coloque os anjos para servir teu filho, os anjos para servir tua filha e vencer essa batalha em nome de Jesus, guardando o coração em Deus, se fortalecendo na presença do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. É que eu te abençoo para a honra e glória do Senhor. Amém. Se você conhece alguém que está passando um deserto, manda para essa pessoa. Se inscreva no nosso canal que você vai receber esse maná, essa palavra de Deus diária, com oração. Seu dia vai ser maravilhoso, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Fica na bênção, graça e paz.